Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu não te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja agora na sua vida, aí na sua casa, onde você estiver assistindo ao nosso culto, a essa transmissão. Que o Senhor Jesus te abençoe de uma maneira muito rica. Nós estamos aqui hoje para cultuar a Deus mais uma vez, para adorá-lo de todo o nosso coração, porque é para isso que nós existimos, para o louvor da glória do nosso Deus. E eu estou muito feliz de poder fazer isso junto com você, de poder adorar o meu Deus, ao nosso Deus juntos. Esse Deus que nos ama com amor eterno, como disse essa canção, não é? Essa canção diz que mesmo se nós estivermos no deserto, ali o Senhor estará conosco, nos trazendo refrigério, nos trazendo graça, nos trazendo o seu amor. E para a gente iniciar esse momento de culto ao nosso Deus, abra sua Bíblia lá no Salmo 34, do versículo 1 até o versículo 8. Pega a sua Bíblia. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu quero convidar você também a, de alguma maneira, compartilhar esse link, este vídeo, este culto com os seus amigos, com os seus irmãos. Se você puder fazer isso agora, mande no grupo da sua família, para quem quer que seja. Transmita isso para ele, para que ele também possa assistir e no momento de deserto que todos nós estamos enfrentando, ele possa de alguma maneira ser encontrado pela graça de Deus. Convido você também a colocar aí nos comentários desse vídeo pedidos de oração. Nós temos orado esses dias pelos irmãos e irmãs que através do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, do Instagram, ali nos comentários eles pedem oração. E nesses pedidos de oração eles são arquivados e a partir desses pedidos nós temos orado. Então coloque aí num comentário abaixo desse vídeo, ou se você está assistindo via Facebook, coloque aí o seu pedido de oração que nós estaremos orando por você. Aproveito ainda, faça sua inscrição nesse canal. Quanto mais inscritos nós tivermos, mais nós vamos poder propagar a palavra de Deus, mais nós poderemos alcançar as pessoas e dependendo do número de inscritos, nós teremos ferramentas a mais através do YouTube para poder fazer transmissões ao vivo, com qualidade e coisas desse tipo, tá bom? E nos acompanhe. Eu vou colocar logo abaixo aí para você ver o nosso número, o meu número pessoal do WhatsApp, e se você fizer contato comigo, eu vou te adicionar no grupo da igreja para que você receba os nossos contatos e seja abençoado através das mensagens, através das pregações, através dos vídeos musicais, ok? Vamos então ler o texto da Sagrada Escritura, Salmo 34, do versículo 1 até o versículo 8, diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o verão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome.
Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Você pode ler comigo aí na sua casa o versículo 8 mais uma vez? Vamos juntos? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que salmo maravilhoso! Ele nos faz lembrar quem é o nosso Deus. E é por isso que o salmista lá no início do salmo diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Vamos bendizer a Deus neste culto, vamos engrandecer todos juntos ao nosso Deus, porque Ele tem sido bom com a gente. Bem-aventurado o homem, a mulher, feliz o homem e a mulher que se refugia em Deus, porque Ele é bom. Quer provar? Provai e vede que o Senhor é bom. Vamos orar, adorando o nosso Deus. E logo após essa oração, nós vamos louvar a Deus com o cântico Te Agradeço. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus conosco, é Deus presente nas nossas vidas e está conosco mesmo nas aflições, mesmo nos desertos da vida. Deus, obrigado, porque como diz o salmista, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Meu Deus, nós vivemos dias de temores, dias de medo, de incerteza, de angústia e aflição, mas nós clamamos ao Senhor nesta hora. Também bendizemos o Senhor e estamos aqui, Pai, para provar como o Senhor é bom todos os dias da nossa vida. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para reconhecer que o Senhor é o refúgio das nossas vidas e nós queremos nos entregar completamente ao Senhor. Receba, Senhor, as nossas canções, receba, Senhor, as nossas orações, receba, Senhor, a consagração do nosso coração nesta hora de culto. É isso que nós pedimos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Louvemos a Deus com esse cântico. Te agradeço. Deus.
Agradecemos a Deus juntos por Ele ser esse Deus maravilhoso que nos salvou em Jesus Cristo. E como nós estudamos na quarta-feira no encontro, na transmissão, na live que nós fizemos pelo nosso canal do YouTube, nós estudamos um texto em que o apóstolo Paulo diz assim: que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Jesus todas as coisas? Então nós agradecemos a Deus porque Ele nos deu Jesus Cristo para a salvação. E junto com Cristo, Ele tem cuidado de todos os detalhes da nossa vida. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Para o nosso momento de contrição, eu quero convidar você a mais uma vez abrir a sua Bíblia no Salmo 116. Salmo de número 116, dos versículos 5 até o versículo 7. Salmo 116, do versículo 5 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Nos primeiros versículos, o salmista lembra o caráter de Deus. Deus é compassivo, Ele tem compaixão. E também é justo, Compassivo e justo é o Senhor. O salmista também diz que Deus é misericordioso, que é bem próximo de compassivo. Deus tem compaixão, Deus também tem misericórdia. Diz o texto ainda que o Senhor vela pelos simples. E na qualidade de simples eu me achava prostrado, desanimado, e Ele me salvou. Então o salmista dá um conselho a si mesmo, ao seu próprio coração. Ele diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Olha o que esse salmista diz: volta minha alma. Ele se olha no espelho e diz assim: Anderson, volte ao teu sossego. Para que tanto desespero? Para que tanta angústia? Para que tanta reclamação? Para que esse coração inquieto? Volta ao teu sossego. Por quê? Porque o Senhor vai cuidar? Não, porque Ele já tem sido generoso para contigo. Diz o texto que ele estava prostrado e Deus o salvou. Ele já provou da compaixão, ele já provou do amor, da misericórdia de Deus. Quantas vezes você e eu provamos do cuidado de Deus? Quantos momentos difíceis você e eu já passamos? Quantas situações em que só a misericórdia de Deus, e Ele nos ouviu, e Ele veio ao nosso encontro, e Ele agiu com generosidade e graça para com a nossa vida? Então, nestes tempos de aflição, hoje, nesses tempos de provação, volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso. Ele nunca se esqueceu, Ele nunca desamparou, Ele sempre cuidou de nós. É hora de nós pedirmos perdão a Deus, porque a despeito dele já ter nos abençoado tantas vezes, parece que cada nova provação é um novo momento para nós reclamarmos de Deus. É um novo momento para nós acharmos que Deus nos esqueceu. Ao invés de nós usarmos as experiências, aquilo que Deus já fez por nós, e isso nos consolar e nos fortalecer e sossegar a nossa alma, nós continuamos ainda como crianças na fé. Hoje é o dia, é a hora de nós crescermos e amadurecermos na fé. É hora de nós não nos desesperarmos porque tem coronavírus e tem quarentena e tem crise política e crise econômica. Meus queridos, nós não somos os primeiros a passar por tempos difíceis. E outros passaram, e nós mesmos já passamos. E o Senhor sempre foi generoso para conosco. Aproveitemos esse tempo, você aí no conforto da sua casa. Eu convido a você dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos e falar com Deus sobre a pouca fé que nós temos. Peça perdão a Deus e diga a Ele, como disse aquele pai uma vez para Jesus: Senhor Jesus, me ajude na minha falta de fé. Vamos orar. Depois de uns instantes de oração silenciosa aí no seu lugar, nós vamos cantar aquele cântico Abba Pai. E no cântico Abba Pai nós teremos a oportunidade de lembrar
que Ele é o nosso Pai, o nosso Paizinho que tem cuidado de nós. Agora que nós já lembramos que Deus tem cuidado de nós, que Ele é o nosso Pai, o nosso Paizinho, Abba Pai, aquele que tem nos sustentado com sua bondade e graça, então vamos de todo o coração louvar a Deus juntos. Vamos fazer isso? Provai e vede que o Senhor é bom. Adore-o. Vamos bendizer o Senhor todos juntos nessa hora. Vamos cantar a Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Adoremos ao nosso Deus.
Senhor e digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sabemos que o Senhor é o nosso pastor, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, sabemos que o Senhor é o nosso Pai. Nesses momentos difíceis que estamos passando, nesses momentos tão tenebrosos em que a população está amedrontada, refugiada, nós sabemos que podemos confiar no Senhor. Sabemos que podemos descansar nele e confiar nele, e entregar nas suas mãos todas as nossas angústias, todos os nossos temores, porque ele cuida de nós. E essa canção que vamos cantar agora diz praticamente exatamente isso, que o Senhor nos cobre com suas mãos poderosas e nos faz descansar em momentos difíceis.
Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos então para a nossa meditação. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Hoje eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Números. Números está no Antigo Testamento, logo nos 5 primeiros livros da Bíblia. Números capítulo 11, eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Números capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou no grau o pisava, em panelas e cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía maná. Diz assim a palavra do nosso Deus. Na linguagem religiosa, quando alguém está passando por dias difíceis, a gente diz assim: nossa, o fulano está no deserto, ou o fulano está passando pelo deserto. Já imaginou morar no deserto? Já imaginou passar pelo deserto? Nós nunca vimos o deserto de perto, pelo menos eu nunca vi, talvez você tenha visto. Eu nunca estive num deserto. Mas imagine como deve ser terrível aquele lugar. Calor, sol rachando, calor que atordoa. Não tem sombra, não tem lugar para abrigar, não tem uma árvore sequer. Areia soprando de todos os lados que não te deixa nem abrir os olhos direito. Desorientação, não sabe se vai para um lado, se vai para o outro. Tudo parece igual no horizonte. Uma sede terrível e não há água em lugar nenhum. A pele está secando, a pele resseca, a boca racha no sol. Anda mais um pouco e parece que não sai do lugar. Realmente o deserto é um lugar impossível de se viver. Queridos, diante do que nós estamos vivendo, dessa crise de saúde pública, crise política, crise econômica, não tenha dúvida que por enquanto, nesses dias, nós estamos no deserto. O início da história do povo de Deus acontece justamente num deserto. O deserto não é novidade para aqueles que amam e caminham com Deus. O povo hebreu esteve como escravo durante 430 anos no Egito. Tempo difícil, Faraó pesou a mão sobre eles, eles sofreram muito, trabalharam muito, geração após geração de escravos. Mas eles clamaram ao Senhor e Deus os ouviu e enviou Moisés e Arão para os libertar. Junto a Moisés e Arão, Deus derramou do seu poder, de tal maneira que eles foram libertos, através das 10 pragas. Com mão forte e poderosa, Deus libertou o seu povo. Deus agiu com graça sobre a vida do seu povo. Eles saíram do Egito, foram libertos do Egito, mas começaram uma caminhada pelo deserto. Logo que estavam libertos, encontraram o primeiro grande obstáculo. Eles fogem do Egito e logo se encontram num corredor
onde, se fossem para frente, estava o Mar Vermelho. Se olhassem para trás, o exército de Faraó, que havia se arrependido de libertar o povo, estava de volta à sua procura, à sua captura. O povo reclama. Primeiro ato do povo, ao invés de clamar ao Senhor, ou ao invés de crer no Senhor, o povo reclama. Moisés vai orar a Deus e Deus diz: por que você está orando? Diga ao povo que marche. E ali Deus faz mais um milagre poderoso. Deus abre o mar e o povo passa em terra seca. E eles passam pelo mar como que num batismo de uma nova vida, porque eles deixaram de fato e de verdade de ser escravos para agora ser um povo livre. Eles entram no Mar Vermelho e passam em terra seca, passam no mar dividido, deixando para trás a vida de escravidão, para agora viver uma vida de liberdade. Mas a despeito de tudo isso, o povo reclama. Mais à frente, Deus faz com que do Mar Vermelho eles desçam até o Monte Sinai. Ali Deus se revela de maneira extraordinária para o povo no monte. Moisés sobe até o monte e ali Deus dá para aquele povo as leis. Porque não existe nação, povo, sem lei. Eles estão deixando de ser escravos para ser uma nação, eles precisam de lei para governar. Mas Moisés demora ali por um pouco no alto do monte, logo o povo reclama, faz um bezerro de ouro, adora esse bezerro, cai em pecado, o povo mais uma vez murmura contra Deus. Deus os perdoa e eles continuam a caminhada até que chegam numa cidade chamada Cades Barneia, e ali na porta de entrada de Canaã, da terra prometida que Deus dava a eles, depois de 18 meses de caminhada, ao invés do povo entrar como foi a ordem de Deus, alguns vão até Moisés e dizem assim: Moisés, vamos escolher alguns espias que possam entrar na terra e averiguar se a terra é tudo isso que Deus disse que era. Por quê? Deus já havia dado ordens para entrar? Não, mas vai que esse povo é muito forte e aí a gente, de repente, entra lá e vai morrer. Mas Deus foi mais forte que Faraó. Deus foi mais forte que o exército de Faraó, que era a nação mais potente daquele tempo. E eles agora estão temendo, alguns do povo cananeu. Meus queridos, os espias foram, Moisés liberou para que fosse. Depois de uns dias, eles voltaram dizendo que a terra de fato era muito boa, tudo que plantava, dava. Mas o relatório final desanimou todo o povo, porque 10 dos 12 espias disseram que naquele lugar havia homens gigantes, homens tão grandes, que eles se viram como gafanhotos, e aqueles homens eram imbatíveis, invencíveis. Será que esse povo esqueceu que há poucos dias Deus havia feito maravilhas? Esse povo se esqueceu que há poucos dias Deus mandou as pragas sobre o Egito? Há poucos dias Deus abriu o Mar Vermelho? Há poucos dias Deus transformou a água amarga em água doce? Há poucos dias Deus mandou maná do céu para alimentá-los. Há poucos dias Deus estava os acompanhando na coluna de nuvem durante o dia para refrescar o dia, numa coluna de fogo para aquecê-los durante a noite. Deus se manifestava na porta da tenda com a fumaça da sua glória, ou seja, a presença de Deus era visível no meio daquele povo, algo nunca antes visto na história. E eles simplesmente duvidam que Deus seria capaz de ajudá-los a entrar naquela terra. O texto bíblico diz que Deus se enfureceu, e especialmente por causa de uma fala daquele povo. Aquele povo disse assim: Deus nos trouxe aqui para morrer na mão deste povo, porque eles são grandes e fortes. Veja, os meus filhos vão morrer. Deus não está se importando com os meus filhos. Vamos levantar um novo líder no lugar de Moisés, e esse líder vai nos fazer voltar para o Egito, e vamos chegar lá e pedir perdão por tudo, e vamos voltar a ser escravo de Faraó. Meus queridos, Deus se enfureceu de tal maneira que ele jurou que de 20 anos para cima não entraria ninguém, justamente porque eles disseram que Deus não seria capaz de salvar os seus filhos. E Deus disse assim: os seus filhos entrarão, eu garantirei que eles entrarão, mas vocês não entrarão no meu descanso. Apenas Josué e Calebe, porque dos 12 espias, 2 disseram assim: gente, vamos crer, Deus já fez tantas coisas por nós, Ele não fará isso. Ele vai nos abandonar agora? É lógico que não.
E então Josué e Calebe, porque tiveram uma atitude diferente, tiveram também um desfecho diferente. No deserto nós somos tentados a murmurar, no deserto nós somos tentados a não crer, no deserto nós somos tentados a desobedecer a Deus. Meus queridos, a atitude muda tudo. Diante do deserto, nós precisamos ter uma atitude positiva, que agrade ao Senhor. Deus não mudou, meus queridos, e os efeitos do pecado da reclamação também não mudaram. É por isso que lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, de 1 a 3, o apóstolo Paulo registra as mesmas histórias do povo, e ele diz à igreja de Corinto o seguinte: esses foram registrados, foram escritos para advertência nossa, para que nós não nos esqueçamos que o que eles fizeram lá nós não podemos fazer hoje, porque o que eles fizeram lá fez perecer a caminhada deles, eles morreram no deserto por causa disso. Nós não podemos fazer igual, senão morreremos também. Nós não podemos assumir o caminho da reclamação, senão nós também ficaremos caídos, estirados no deserto e jamais entraremos no novo tempo, na nova vida, no descanso de Deus. E é sobre esse tema que eu gostaria de falar com você brevemente. Nova vida, atitudes que transformam os desertos da nossa vida. E o meu primeiro desafio é: troque a murmuração, abandone a murmuração. O texto que nós lemos de Números 1 a 3 vai falar justamente de um desses momentos que o povo, a despeito de ter visto a bondade de Deus, novamente reclama. E você já se perguntou por que é tão fácil reclamar, apesar do fato de que reclamar não ajuda em absolutamente nada? A única explicação é que a reclamação, ela satisfaz o nosso ego. Porque na reclamação, quando nós reclamamos, o nosso orgulho de homem caído, da nossa natureza pecaminosa, nos coloca acima da média. Quando nós reclamamos, nós nos colocamos como se nós fôssemos dignos de coisas melhores, de uma vida melhor, de momentos melhores, como se fôssemos melhores e nós não merecêssemos passar por qualquer dificuldade que seja. Quando nós reclamamos, nós extravasamos um sentimento que satisfaz a nossa natureza caída. É o mesmo quando nós temos o prazer de divulgar uma notícia ruim, é o mesmo prazer maligno de fofocar, é o prazer maligno de reclamar. O texto de hoje diz que logo que o povo saiu do Monte Sinai, aquele monte onde Deus revelou sua glória e deu para Moisés as tábuas da lei e fez daquele povo, ao invés de escravos e um povo perdido, agora um povo livre, um povo com lei própria, com um governador que é o próprio Deus, ou seja, uma nação, um reino de fato e de verdade. Depois de verem isso, 3 dias depois, influenciados por um populacho, que a Bíblia vai dizer, o versículo 4, populacho era um povo que estava no meio dos hebreus, mas não eram dos hebreus. Era um povo que também estava no Egito e acabou acompanhando o povo de Israel. Algo que Deus disse para não ser feito, mas desobedientemente fizeram. Esse populacho começou a queixar-se de Deus, a reclamar de diversas coisas e, dentre elas, reclamar da comida que Deus dava para o seu povo, que era o maná, que todos os dias Deus fazia cair do céu para que o povo preparasse e comesse. Meus queridos, eles reclamam e eles são tão terríveis na sua reclamação que eles começam a sentir saudade dos peixes, das carnes, das cebolas, dos alhos, de tantas comidas gostosas do Egito. O que mais me faz pensar nesse texto é o seguinte: como escravos, eles não tinham direito a essa dieta tão rica. Eles sentem saudade de uma comida que sequer eles comiam. Eles sentem saudade do Egito e lá eles só tinham chicote e trabalho. E sentem saudade da bondade do faraó, a comida que o faraó nos dava de graça. Era de graça, eles falam que ganhavam comida do faraó de graça. De graça! Eles eram escravos. Eles estavam debaixo de tortura. Meus queridos, quando nós reclamamos, a gente está aqui reclamando daqui, querendo estar lá, e quando nós estamos lá, estamos reclamando de saudade de estar aqui. Ou seja, é um coração insatisfeito com tudo. É um coração ingrato.
Eu chego à conclusão, então, algumas conclusões acerca da reclamação, que a primeira coisa, a reclamação ela é uma escolha. No versículo 1 diz que queixou-se o povo escolheu se queixar, murmurar, reclamar. O povo optou por esse caminho. E a reclamação ela começa como uma opção e depois vai se tornando um padrão de pensamento. Eu vou usar uma historinha boba, mas que ilustra um pouco isso. Imaginemos uma criança de 3 anos que está brincando com uma bola e a bola cai em determinado lugar. Ela tem 4 opções diante da bola que caiu. A primeira é: que bola boba, também não quero mais brincar de bola. E desiste de brincar de bola pelo simples fato da bola ter caído e dar trabalho de buscar. Uma segunda opção é a bola cair e essa criança se perguntar: onde está meu pai e a minha mãe para pegar a minha bola? Onde estão os meus pais? Eles não estão cuidando bem de mim. Uma outra opção é, depois de a bola cair, ele começar a chorar e pensar assim: eu sou um bobo, eu sou um perdedor, eu não consigo nada, nem brincar de bola eu consigo, eu joguei a bola lá e agora eu não consigo pegar. Ou ele pode simplesmente, tendo deixado a bola cair, ir lá buscar a bola e continuar brincando. Parece um exemplo muito bobo, mas são exemplos das bolas que caem na nossa vida. Quando alguma coisa ruim acontece, quando algo desagradável nos acomete, nós temos uma primeira opção que é péssima, que é a de desistir das coisas. Quando algo ruim acontece, a gente reclama disso e abandona logo e desiste, como a criança abandonou a bola. Ou às vezes, pior ainda, a bola caiu, o problema veio e a pergunta que nos instala é: quem vai fazer alguma coisa? Quem vai resolver esse meu problema? Como que uma terceirização da responsabilidade. Ou a gente pode também, depois das bolas caírem na vida, nós pensarmos que nós somos inúteis, que a gente não consegue fazer nada nunca mesmo, que nós somos um problema insolúvel, não é? E aí a gente começa a se vitimizar. E por fim, e aí a única e boa opção, é que quando as bolas caem na nossa vida ou quando os problemas surgem, ao invés de querer terceirizar a culpa, de desistir ou de nos vitimizar, pegar a bola e continuar brincando. Porque ao longo da vida, muitas bolas irão cair. Ao longo da vida, muitos problemas nós vamos enfrentar e é preciso tomar a decisão de ser grato e tocar adiante, mesmo quando as coisas acontecem diferentemente do que a gente gosta. O povo israelita, eles foram escravos durante 430 anos. Eles viviam para fazer tijolo. E um escravo, o que ele faz? Ele reclama da vida. Ele toma a decisão por reclamar e isso depois se torna um padrão de pensamento. Só que esse povo agora já não é mais escravo. Eles já foram libertos por Deus. Já tem lei, agora já é uma nação instituída. Mas eles continuam com a mentalidade, com o padrão de pensamento de escravos. Como muitas vezes nós, ao invés de sermos gratos a Deus, especialmente nós que entendemos a graça de Deus, a bondade dEle, a providência dEle, a soberania dEle, ao invés de nós louvarmos e agradecermos a Deus em todas as circunstâncias, como diz a Bíblia, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, nós optamos por continuar como escravos reclamões. O resultado na vida daqueles homens é que mesmo tendo chegado em Cades Barneia, que era a porta de entrada da terra prometida, eles não entraram. Apenas os seus filhos, depois de 40 anos, entraram. Escolha, meu querido, uma posição positiva, uma atitude positiva de gratidão. Isso não muda da noite para o dia, é uma mudança de mentalidade. Mas comece já, comece agora, porque gratidão é questão de decisão, assim como a reclamação também. Outra coisa que me faz pensar é que a reclamação é um pecado, viu? É um pecado. A Bíblia diz aí para nós que ouvindo a reclamação, acendeu-se-lhe a ira, Deus ficou irado, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Ou seja, como Deus respondeu à reclamação daquele povo? Ele respondeu com ira. Deus ficou irado. Ele ficou indignado, porque afinal de contas, quantas coisas Deus já fez e agora eles estão reclamando do cardápio. Meus queridos,
quem reclama, em última análise, não reclama das situações, reclama de Deus. Quando eu reclamo da família que eu tenho, eu estou reclamando da família que Deus me deu. Logo, eu estou reclamando de Deus. Quando eu reclamo do trabalho que eu tenho, eu não estou reclamando do meu trabalho, mas do Deus que me deu esse trabalho. Quando eu reclamo dos dias que eu estou vivendo, eu não estou reclamando desses dias, eu estou reclamando do Deus que me dá a vida todos os dias. Ou seja, no fundo, toda murmuração, toda reclamação é uma reclamação contra Deus, é dizer a Deus: o Senhor é incompetente, o Senhor não está sendo o Deus que eu espero que o Senhor seja. Você já imaginou a petulância disso? Mas no fundo, com outras palavras, é isso que nós falamos. Quando nós somos ingratos para com Deus. Nós estamos dizendo que Deus não é um Deus tão bom, Ele não é bom o suficiente para você e para mim. Meus queridos, a reclamação também contamina. O populacho começou a reclamar da comida, logo todo o povo começou a reclamar também, porque é terrível que a reclamação ela contamina, a reclamação é pior que o Covid-19, não é? É pior que o coronavírus, que dissemina e contamina as pessoas. E a mídia está aí justamente para fazer isso com a gente. Só prolifera cada vez mais páginas e grupos e sites de reclama coisa, reclama aquilo outro. Meus queridos, eu também aprendo que reclamar é comum, mas Deus está ouvindo cada reclamação. O texto diz que o Senhor ouviu e acendeu a sua ira. Deus está escutando cada murmuração. Deus está escutando cada ato de ingratidão. Deus está escutando cada reclamar. Se Ele escuta os agradecimentos, também Ele escuta as ingratidões. Vamos parar por enquanto? Vamos parar um pouquinho aqui. Eu quero te fazer algumas perguntas. Você sou um murmurador? Você é um murmurador? Você é uma pessoa que reclama muito? Como que você está enfrentando esse deserto agora? Com fé ou reclamando? Lembrando que nós não estamos reclamando da situação. Quem reclama da situação está reclamando de Deus. Você está enfrentando o deserto, a provação nesses dias, com fé ou reclamando de Deus? Outra pergunta. Reclamar tem te ajudado em quê? Tanta reclamação tem te feito vitorioso, satisfeito em quê? E outra coisa, reclamar te afasta, tem te afastado ou te aproximado de Deus? Porque ao invés de reclamar, você pode orar. E ele diz que todo que o busca de todo o coração o encontra. Que é aquele que se quebranta diante dele. Lembra? Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Você tem orado ou reclamado? Eu quero te convidar a escolher a gratidão. Escolha a gratidão. Eu gostaria de ler mais um texto da Bíblia. É um pouco incomum isso, mas vamos ler mais um trechinho. Está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 17, a partir do versículo 11 até o 19. Lucas 17, de 11 a 19, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Escolha
a gratidão. Não há nada de novo na ingratidão, não é verdade? Um povo lá do Antigo Testamento age com murmurações, reclamações e ingratidão. No Novo Testamento eu tenho a história de 10 leprosos que clamam a Jesus, que está passando por Samaria, que clama a Jesus para serem curados. Jesus os cura, porque diz, vai mostrar-te ao sacerdote, e à medida que eles foram andando, eles foram purificados. Mas dos 10, apenas um voltou para agradecer. É assim como hoje. Se nós podemos aplicar a essa história, ou aplicar essa história a nós somos os leprosos de hoje que estão clamando o socorro de Deus em diversas situações. Nós estamos pedindo para que Deus cuide de nós na família, no trabalho, agora nesse problema específico do coronavírus. Nós pedimos a Deus para nos ajudar na nossa vida difícil. Aqueles leprosos viviam também uma vida difícil. Ser leproso naquele tempo significava ser amaldiçoado, porque a lepra era um símbolo do pecado. As pessoas olhavam para o leproso como se ele fosse um castigado por Deus, como se ele fosse um merecedor daquela situação. E diz o texto bíblico para nós que esses homens viviam separados, retirados, longe de suas famílias. Voltando para nós, depois que nós clamamos a Deus, Deus nos abençoa, porque Ele ouve a nossa oração, Ele nos socorre, Ele é um Deus presente, não é? Assim como Jesus cura aqueles 10 leprosos, eram 10. Deus os cura. Mas voltando a algo bem parecido com a nossa própria vida, via de regra nós não reconhecemos a bondade de Deus, nós não somos gratos na mesma quantidade que somos pedintes, assim como aqueles 10, apenas um, que era samaritano, que era tido como um incrédulo, que era tido como um pecador, apenas ele volta para agradecer a Jesus. E ele volta dando glórias a Deus. Ele se prostra aos pés de Jesus e reconhece que Ele é o Senhor. Cristo, meus queridos, Ele observa nessa história, assim como Ele observa hoje aqueles que são verdadeiramente gratos pelo que Ele faz. Cristo abençoou os 10, como Ele nos abençoa, Ele abençoa todos nós. Mas aquele homem, aquele único que voltou para agradecer, Deus deu a ele muito mais do que deu a todos os outros 9 leprosos. Porque diz o texto da Sagrada Escritura para nós, lá no final, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqueles outros 9 receberam cura, milagre, favor de Deus. Mas este aqui, ele não só foi curado e recebeu a bênção de Deus, mas ele recebeu o que nenhum ser humano pode partir desta vida sem receber. Ele recebeu salvação, vida eterna. Gratidão, meus queridos, produz vida eterna. Gratidão é reconhecer quem Deus é. Gratidão é dar glórias a Deus, é reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o dono das nossas vidas e que nós não existimos, Deus não existe para nós, mas nós existimos para a glória de Deus. Se não bastasse a gratidão, ela tem um efeito muito positivo, ela é muito mais que um obrigado. A gratidão tem poder motivador, a gratidão é um desestressante, gratidão regula a pressão arterial, gratidão nos livra da depressão, de crises de ansiedade, de pensamentos suicidas, e a gratidão nos torna pessoas mais longevas. Meus queridos, gratidão é uma decisão. E não é uma decisão pensando numa vida fantasiosa, decisão de uma vida real. A gratidão ela é sempre baseada na realidade. Nós podemos ser gratos em dias bons e dias maus. Nós podemos ser gratos nos dias de calor do deserto, mas também nós podemos ser gratos nos dias dos oásis. Meus queridos, nós temos sempre motivos para agradecer. Eu tenho certeza que você aí agora na sua casa tem sim o que agradecer a Deus. Você tem motivos para dar glórias a Deus. E a gratidão ela tem o poder de transformar a sua vida. A gratidão poderia ter dado a entrada daquele povo na terra prometida, mas eles não entraram porque foram ingratos. Daqueles 9 leprosos curados, eles poderiam, todos 10 curados, também aqueles 9, todos poderiam ter recebido salvação. Mas apenas um recebeu.
Apenas os de 20 anos para baixo entraram na terra prometida. Apenas Josué e Calebe mais velhos. Apenas aquele homem dos 10, apenas aquele que voltou dando glórias a Deus, entrou na Canaã celestial, na vida eterna. Se te falta motivos para ser grato, eu gostaria de te dar um motivo. E não seria apenas um, mas o maior de todos eles. Você pode ser grato a Deus porque a Bíblia diz que nós somos leprosos. A lepra simboliza o pecado e todos fomos contaminados com o pecado. Nós estamos distante da presença de Deus, nós estamos isolados da presença de Deus. E mais do que nunca com o coronavírus, você sabe o que é um isolamento. Nós estamos isolados, distantes de Deus. Mas Cristo Jesus, porque Ele é misericordioso e com o seu sangue precioso, Ele nos purifica de toda a lepra que é o nosso pecado. A Bíblia diz que nós podemos voltar à presença de Deus, porque Cristo Jesus nos purifica. Creia em Jesus hoje, você será salvo, você e sua casa. E isso de tal maneira que você terá motivos para agradecer a Deus por todo sempre. Se você precisa de um motivo para ser grato, eu te dou o maior de todos os motivos. Cristo morreu por você. Com o sangue dele, ele te purifica de todo o pecado. Você pode ter cometido o pecado que for. Você pode ser qualquer pessoa. Você pode ter feito qualquer coisa. Eu quero dizer que o sangue de Jesus, ele é poderoso para purificar todo e qualquer pecado. Isso é um motivo para nós agradecermos a Deus. Eu te pergunto para nós terminarmos, você é um leproso resmungão? Em que área você é mais reclamão? Como você tem feito aí para reclamar? Tenta identificar os problemas em você. Então eu digo que Jesus pode te fazer mais limpo e agradecido do que qualquer outro ser humano. Do que aquele que voltou para agradecer e foi salvo. E eu te convido a fazer isso agora. Comece agora. Você está em casa, você está confortável. Se você estivesse aqui no templo, seria difícil você ficar de joelhos, talvez, né? Mas na sua casa isso não é difícil, não. Fique de joelhos aí agora. Coloque a sua vida diante de Deus. Se tem motivos te angustiando, nós estamos no deserto, então vai lá clamar ao Senhor, que entre com providência na sua vida, mas pare definitivamente hoje de ser um reclamão. Ao invés de reclamar, apresente as suas queixas a Deus. Ao invés de murmurar, faça como a palavra de Deus diz, não ande ansioso de coisa alguma, antes, porém, vai orar, faça Deus conhecido pela oração, pela súplica com ações de graças. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o seu coração em Cristo Jesus. Faça isso agora, fale com Deus, peça perdão pela ingratidão, apresente as suas queixas, os seus sofrimentos, o motivo das suas reclamações, apresente diante de Deus. E agradeça a Ele, porque apesar de sermos reclamões, se você quiser orar agora, Ele vai te ouvir. Se você dobrar os seus joelhos e invocar o nome do Senhor, Ele estará aí para ouvir a sua voz, para agir na sua vida, para derramar misericórdia e graça sobre você. Ore aí no seu lugar. E enquanto você ora, nós vamos louvar a Deus com um cântico lindo, alegre. Eu sou grato. Eu sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior desse mundo.
fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Vamos orar agradecendo a esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, que tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Vamos orar agora? Senhor, nós te damos graças, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós, ó Deus, somos reclamões mesmo, murmuramos, mas nesta noite nós te pedimos, perdoe os nossos pecados. Perdoe as nossas muitas reclamações, Senhor Jesus. Purifica os nossos pecados com o teu sangue precioso. Ó Deus, enche o nosso coração da alegria do Espírito Santo. Nós não queremos mais, ó Deus, ser esse povo que descrê, que reclama, que esquece tudo que o Senhor já fez. Hoje nós queremos dizer para nós mesmos, ó Deus, volte, alma, ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso. Ó Deus, o Senhor tem sido generoso e por isso nós te agradecemos. Nesse tempo de deserto nós te agradecemos, porque no deserto nunca nos faltou o pão, no deserto nunca nos faltou água, no deserto nunca nos faltou a nuvem do Senhor que nos dá sombra, à noite nunca faltou a tua presença de fogo que nos aquece. Obrigado, Senhor, nós não temos do que reclamar, pelo contrário, nós te adoramos, te engrandecemos nesta hora, porque o Senhor tem dado e feito por nós muito mais do que nós merecemos. Que essa gratidão se estenda, ó Deus, sobre o coração de todos nós, de todos que estão me ouvindo. Deus, de maneira muito especial, eu oro por esses meus irmãos e irmãs que me acompanham agora. Pai, tem misericórdia deles, traga paz, Senhor Jesus, traga alegria, contentamento nesses dias de aflição. Visita também, ó Deus querido, e reverte essa situação. Reverte, ó Deus querido, esse tempo difícil que nós estamos enfrentando. Dá-nos a folga e dá-nos a vitória que só o Senhor pode dar. E que enquanto, ó Deus, nós ainda estamos caminhando nesses problemas, que a Tua paz, que excede todo entendimento, nos guarde. Guarde a nossa mente, a nossa saúde mental, guarde o nosso coração, nos guarde para o Senhor. Cada um, ó Deus, que pediu oração aí nos comentários,
Deus, o Senhor sabe, conhece cada pedido e nós continuaremos orando por esses pedidos. Mas de forma muito especial, Senhor, entra com providência. Cada pessoa que está comentando aí, Senhor, colocando seus pedidos de oração, que o Senhor entre com a Tua graça, Tua misericórdia e traga cura, Senhor, traga libertação, traga transformação de vida. Ó Deus, traga o Teu poder, a Tua mão poderosa sobre a vida, ó Deus, de cada filho e filha do Senhor. E meu Deus, nesta hora eu invoco a bênção sobre o Teu povo. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, e o consolo do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. E graças a Deus, porque Ele ouve a nossa voz, porque Ele nos socorre. Amém? Queridos, antes de despedir, eu gostaria de lembrar, coloque seu pedido de oração, se você quiser colocar no Facebook, se você quiser colocar aí no YouTube, nos comentários, se você quiser colocar no nosso grupo de WhatsApp, aliás, se você quiser mandar para mim pelo número do WhatsApp e eu posso te adicionar ao grupo, faça isso, tá bom? Use aí os nossos canais, o Instagram, para você nos contactar e colocar ali seu pedido de oração, que durante toda a semana nós estaremos orando pela sua vida, tá bom? Compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, compartilhe a nossa página no nosso canal no YouTube também com as pessoas, a página da igreja do Facebook. Vamos alastrar essa boa nova desse Deus tão gracioso conosco. Aproveite que você está aí no YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque sempre que nós fizermos alguma transmissão, algum vídeo entrar novo aí, nós temos muitos vídeos musicais para compartilhar, então se você tiver inscrito e com o sininho ativado, você vai receber em primeira mão, tá bom? E nós precisamos de muitos inscritos aí no canal, porque se nós chegarmos ao número de 1000 inscritos, nós vamos poder fazer transmissões de muito mais qualidade para vocês, tá bom? Eu vou colocar mais uma vez o número de WhatsApp aí para vocês verem, tá bom? Para vocês adicionarem, mandando mensagem para mim, eu incluo vocês no nosso grupo também. Quero lembrar que quarta-feira nós temos a transmissão ao vivo do encontro, nós vamos dar continuidade àquilo que nós conversamos aqui hoje. Deus tem mais coisa para falar para você. Quero lembrar também, o atendimento pastoral continua aqui na igreja normalmente de terça a sábado, de 9 da manhã às 5 da tarde, tá bom? Se você de repente por algum motivo nós nos desencontrarmos, me chama lá no WhatsApp que eu posso marcar um horário de atendimento pastoral, tá bom? E você que é membro da nossa igreja, você que é irmão nosso, contribuinte, dizimista, ofertante, também colaborador do Projeto Celeiro, eu quero lembrá-lo e mais uma vez conclamá-lo a continuar com fidelidade nas suas contribuições de dízimos, ofertas e Projeto Celeiro, porque é através disso que a nossa igreja se mantém, não é? E nesses dias, assim como todo o país, nós também estamos numa situação clamando a providência de Deus para que Deus continue cuidando de nós. A nossa igreja é jovem, a nossa igreja está caminhando ainda, se estruturando e nós precisamos contar aí com a fidelidade dos irmãos sob a generosa mão de Deus. E o Projeto Celeiro também tem abençoado muitas famílias, especialmente nesses dias de crise, nós temos necessitado mais do que nunca de donativos para distribuir cestas básicas e assistir as pessoas que precisam, tá bom? Conto aí com você, que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e lembrando, quarta-feira, 19 horas, aqui nesse mesmo canal do YouTube, nós teremos a transmissão ao vivo do nosso encontro. Até lá, que Jesus te abençoe. Um abraço.